Oi, eu sou Gustavo Cunha e antes de começar o vídeo eu tenho um recado muito importante da minha parceirona Tribe, que é uma escola de tecnologia focada no desenvolvimento de software. Talvez você não saiba disso, mas infelizmente as mulheres ainda são minoria no mercado de tecnologia. Elas representam menos de 20% da força de trabalho nessa área. A causa disso a gente já tá cansado de saber, né? Fatores históricos e culturais, além do pouco incentivo para a ciência na infância, ainda nos dias de hoje. Então, como nesse mês foi comemorado no dia 11, o Dia da Mulher na Ciência, a Tribe resolveu dar esse recado para todas as minhas amigas aqui do canal e dizer que a gente sabe que conquistar mais espaço em áreas predominantemente masculinas é uma tarefa difícil, mas a Tribe tá aqui para você que quer mudar de vida em 2023 num ambiente inclusivo e construir a sua carreira de sucesso em tecnologia. Fique sabendo que você não tá sozinha, são centenas de mulheres formadas ou estudando na Tribe e participando de uma comunidade colaborativa entre elas. Aliás, se você tem uma empresa e gostaria de participar desse esforço para igualar as oportunidades, fique sabendo que a Tribe é o melhor lugar para encontrar mulheres desenvolvedoras. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, a Tribe forma profissionais que vão direto trabalhar em grandes empresas como Ambev, Ford, Mercado Livre, XP e Vivo. Então, se você é uma inscrita aqui do canal e quer fazer de 2023 o ano da sua virada, acessa o link na descrição do vídeo, se inscreve no curso da Tribe para construir a sua carreira em desenvolvimento de software. Não esquece, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu pela parceria, Tribe! Muito bem! Cara, esse é um vídeo que eu tava devendo há muito tempo pra você, eu já tinha colocado na roda o vídeo com os 10 maiores Sith de todos os tempos, né? E agora chegou a hora de falar sobre os 10 maiores Jedi de todos os tempos. E eu já vou adiantar aqui pra você que essa vai ser uma lista polêmica, certo? Não adianta me xingar depois nos comentários. Vai ser polêmica porque, apesar de ter sido por um bom tempo um Jedi, Anakin Skywalker passou mais tempo da sua vida como um Sith, tendo cometido inúmeras atrocidades e barbáries nesse meio tempo, né? Entre elas, o assassinato a sangue frio de várias crianças no Templo Jedi. Nunca vou me esquecer daquela cena. Sendo assim, por mais que isso contribua para que ele seja um dos maiores vilões do cinema, também tira todo o crédito do cara para estar nos primeiros lugares ali de uma lista que reúne os maiores cavaleiros da luz e da esperança daquela galáxia muito, muito distante. Então, apesar de todo o poder dele, Anakin Skywalker vai ficar de fora da nossa lista, certo? Ele já tá lá no primeiro lugar da lista dos 10 Sith, então tá tudo certo, ele que lamba os beijos. Agora que a gente já resolveu isso, tiramos isso do nosso caminho, nós podemos partir para nossa lista que começa com Quinlan Vos. Esse cara é um Jedi bem pouco conhecido do grande público, até pelo fato de ele nunca ter aparecido no live action, né? Pelo menos ainda. Quinlan Vos é um Jedi que opera de forma independente, praticamente fora dos radares do próprio Conselho Jedi e ganhou sua fama por quebrar muitas regras estabelecidas por esse mesmo conselho. Mas isso não é tudo, cara. Na verdade, o Quinlan costumava trabalhar para a Ordem Jedi como uma espécie de espião que se infiltrava no submundo atrás dos mais perigosos criminosos. A gente sabe que é raro qualquer Jedi se afastar do código, né? Enquanto que alguns como o Obi-Wan testam ali os limites da doutrina Jedi de vez em quando, o Quinlan Vos foi um dos poucos que ultrapassaram essa linha sem pensar duas vezes para preservar o seu disfarce, cara, durante algumas missões secretas no período das Guerras Clônicas, e eu estou falando de assassinato a sangue frio. O grande lance é que esse cara costumava usar as suas emoções em batalha, tendo aprendido a controlar o lado sombrio da força sem que o lado sombrio da força o controlasse. Mesmo sendo tão poderoso, o Vos tinha também um senso de justiça impecável ali para com os mais fracos e necessitados. A gente também não sabia ao certo qual tinha sido o destino desse Jedi espetacular, né, após os eventos de Clone Wars, né, mas graças a um easter egg na série do Obi-Wan Kenobi, nós descobrimos que o Quinlan Vos sobreviveu, se tornou uma peça fundamental para a sobrevivência de muitos Jedi após a terrível Ordem 66. Um detalhe super interessante sobre o personagem é que ele foi poupado da morte certa lá no episódio 3 pelo próprio George Lucas, que tinha outros planos ali para ele no futuro da saga. Além de Clone Wars e da citação na série do Obi-Wan, o Quinlan Vos também apareceu no livro Discípulo Sombrio, da autora Christy Golden. Nesse livro, ele junta forças com a ex-Sith Asajj Ventress para caçar ninguém menos do que o queridíssimo Conde Dooku. Indo adiante, nós temos Plo Koon. Eu tenho certeza de que você se lembra desse cara de visual totalmente excelente que apareceu em Clone Wars e também nos filmes lá da trilogia prequel. Plo Koon era um dos maiores amigos e um dos grandes aliados, né? Um dos caras mais próximos de Qui-Gon Jinn. Esse Jedi da raça Keldor começou a sua vida como um guardião, mas logo ele se tornou um dos maiores guerreiros e talvez o melhor piloto de caça de toda a Ordem Jedi. O fato é que sempre que tinha ali uma missão que exigia um Jedi que pudesse superar números esmagadores, né, e fazer o trabalho
trabalho de uma força de elite sozinho, usando apenas as suas habilidades com o sabre de luz, Plo Koon era o cara escolhido. Foi justamente o Plo Koon quem identificou o poder da força na jovem Ahsoka Tano e trouxe a menina para ser treinada no templo de Coruscant. Com o tempo, os dois criaram um laço de amizade extremamente poderoso. Plo Koon foi um general nas Guerras Clônicas, época na qual ele brilhou como um excelente piloto de caça. De fato, algumas fontes dizem que ele era inclusive mais habilidoso que o próprio Anakin Skywalker. A grande curiosidade sobre esse personagem é que a máscara e aquelas lentes que ele usa, né, servem para impedir que o oxigênio entre no organismo dele, porque o ar que nós respiramos é tóxico para os Keldor. E enquanto os seus amigos Ki-Adi-Mundi e o Kit Fisto comandavam ali as tropas terrestres, o Plo Koon comandava a força aérea da Ordem dos Jedi. Infelizmente, né, o mestre foi uma das baixas da Ordem 66 quando os clones que estavam com ele atiraram no coitado à traição. Mesmo assim, ao ser atingido, o Plo Koon conseguiu dar um jeito de cair sobre um ponto de encontro clone, matando 141 troopers no seu momento final. Um herói até o fim. Avar Kriss. Essa é uma personagem bastante nova no cânone de Star Wars. Ela estreou junto com os livros e quadrinhos da Alta República, que contam as histórias dos anos dourados ali da Primeira República Galáctica. Avar Kriss foi uma mestre Jedi encarregada do Farol da Luz Estelar, uma estação espacial construída na fronteira galáctica durante a Era da Alta República, nos territórios da Orla Exterior. Situada no centro das zonas escuras e inexploradas da região, a estação servia como um farol, enviando um sinal que guiava os viajantes e impulsionava as redes de comunicações ativas daquela região. Na época do grande desastre, a Avar Kriss já tinha se tornado uma mestre Jedi e liderou pessoalmente o contingente de cavaleiros na operação de resgate do sistema Hestal. O grande desastre foi uma explosão ali em pleno hiperespaço de uma nave chamada Legacy's Run, um transporte de carga modular classe A. Fragmentos e destroços foram disparados através do hiperespaço, o que significava que eles viajariam ali para pontos diferentes através da galáxia, ameaçando diversos sistemas simultaneamente. Como parte da operação de resgate dos destroços, a Avar Kriss usou a sua forma única de meditação de batalha para unir todos os Jedi no sistema em um único elo mental e coordenar todo mundo no resgate dos civis em Hetzal e dos fragmentos do Legacy's Run. Essa rede mental desempenharia também um papel importante em evitar também que uma célula de combustível fosse em direção a um sol, e ao fazer isso, ela salvou todo o sistema Hetzal. É mole ou quer mais? Mais tarde, ela viajaria pela galáxia para tentar resolver o mistério de como o Legacy's Run foi destruído em pleno hiperespaço, o que vai acabar revelando os grandes inimigos dessa Era da República, né, os Nihil. Revan. Velho, Revan é um dos personagens mais bacanas do universo Legends de Star Wars, né, e deveria ser trazido pro cânone o mais rápido possível. Se eles fizessem uma nova trilogia só com esse personagem, eu estaria ali na primeira fila para assistir. O grande lance é que Revan foi uma das poucas criaturas na história da galáxia que caíram no lado sombrio da força, mas conseguiram voltar de lá. Aliás, uma curiosidade, né, o visual do Kylo Ren no cinema é uma adaptação do visual do Revan. Enfim, eu contei isso também no meu vídeo do Sith, mas eu vou repetir aqui porque é a mesma história, né? Enfim, o Revan era um Jedi extremamente talentoso na época em que os Mandalorianos, liderados pelo grande Mandalor e influenciados pelo Sith, começaram o plano de expansão deles pela galáxia, tomando mais e mais territórios ao longo da Orla Exterior. Revan foi até o Conselho Jedi para saber quais seriam os planos para conter os Mandalorianos e salvar as vidas das pessoas inocentes que estavam morrendo na Orla Exterior. E qual não foi a surpresa dele quando o Conselho simplesmente disse que não ia fazer nada, cara? O Revan ficou revoltado com essa decisão e o que ele fez foi reunir um grupo de outros Jedi que também estavam ali descontentes com a decisão do Conselho e partir ali pro enfrentamento contra os Mandalorianos. Lembra que a gente viu lá nos vídeos sobre a série do Mandaloriano que quando os Mandalorianos começaram a expansão deles pela galáxia, eles não faziam ideia de quem eram os Jedi. Quando os Jedi apareceram pela primeira vez, os Mandalorianos ficaram completamente assombrados ali pela forma como aqueles cavaleiros usavam o poder místico da força. Foi justamente a partir daí que os Mandalorianos começaram a estudar técnicas, né, para se defenderem dos Jedi em futuros encontros. Pois bem, o grupo que foi enfrentar os Mandalorianos naquela época era justamente esse grupo reunido pelo Revan, e eles deram uma sova nos Mandalorianos, cara. Acontece que depois de vencer os Mandalorianos, o Revan e os parceiros dele descobriram que os Sith estavam de volta. Então o Cavaleiro Jedi e o aprendiz dele, chamado Malak, foram investigar. O que eles encontraram foi ninguém menos do que Darth Vitiate, um dos Sith mais poderosos de todos os tempos. Ele corrompeu
corrompeu Revan e o aprendiz dele e transformou os dois em cavaleiros Sith. Eles se tornaram Darth Revan e Darth Malak. Como um Sith, o Revan liderou o ataque do Império Sith contra a República. No fim, ele foi trazido de volta do lado sombrio por conta de uma espécie de lavagem cerebral e voltou a ser um Jedi, mas nesse ponto ele também já era tão habilidoso que era capaz de usar o poder do lado sombrio e o poder do lado brilhante da força ao mesmo tempo. Indo adiante, nós temos Orla Jareni. Cara, o período da Alta República nos apresentou alguns personagens extremamente interessantes e um deles certamente é a Orla Jareni. O que acontece aqui, a mestra Orla Jareni é conhecida como uma Wayseeker, uma expressão nova em Star Wars que designa os indivíduos que passaram pelo treinamento Jedi, mas que em algum momento se desvincularam do Conselho Jedi e não seguem nenhum dos seus dogmas e regras e obrigações. Os Wayseekers eventualmente podem auxiliar os Jedi, né, em momentos de necessidade, mas o único comprometimento verdadeiro deles é com os desígnios da força. Eles seguem a intuição em relação a isso e não importando nas consequências. Se é a vontade da força, os Wayseekers o fazem. Dá pra dizer que os Wayseekers, ou buscadores do caminho, né, na tradução, são o que mais se aproxima dos Jedi cinzentos, né, que igualmente estão tão abertos ao lado sombrio quanto ao lado brilhante. Os Jedi sempre foram uma ordem extremamente restritiva, né, cheia de limitações, de códigos. Eu sempre achei uma falha a completa falta de conexão com os próprios sentimentos que eles têm. Particularmente eu achei que em Os Últimos Jedi, o Luke seria um Jedi cinzento, mas ao invés disso, né, ele foi completamente enxovalhado naquele filme. Sendo assim, Orla Jareni, sendo uma Wayseeker, consegue estabelecer um equilíbrio com a força que nenhum Jedi e nenhum Sith jamais vão ter. No caso particular dela, a sagacidade cáustica, os julgamentos afiados e a falta geral de tato muitas vezes irritam as pessoas e a aparência dela é tão única quanto as suas escolhas, né? Com a pele totalmente pálida, as maçãs do rosto saliente comuns aos umbranos, né, que é a raça dela. Além disso, ela também empunha um sabre de luz duplo e articulado. Isso é muito legal. Seguindo, nós temos Qui-Gon Jinn. O que dizer de um Jedi cuja simples existência foi o motivo de os Sith repensarem as suas estratégias? Pois é, gafanhoto, esse é o caso de Qui-Gon Jinn, um dos maiores terrores ali do Darth Plagueis, o mestre do Darth Sidious. Todos nós vimos a queda da República e a ascensão do primeiro Império Galáctico nas mãos do Chief Palpatine. Contudo, nada foi mais importante para esse verdadeiro golpe de estado do que a morte de Qui-Gon Jinn. O grande lance é que o Qui-Gon era um Jedi totalmente atípico, né, apegado aos desejos da força e livre das amarras burocráticas impostas pelo Senado. Isso tornava ele o único Jedi a seguir de fato os desígnios da força. Dá pra dizer que ele era quase um Wayseeker, né, como a mestra Orla. O cara era um Jedi raiz. Seja pela postura totalmente avessa à burocracia da República ou pelo seu apego às antigas profecias, o Qui-Gon era constantemente visto como um rebelde entre seus colegas, o que impediu ele de se unir ao Conselho Jedi, né, apesar de todo o poder e sabedoria que ele tinha. Contudo, foi justamente esse amplo conhecimento da antiga mitologia Jedi que permitiu que o Qui-Gon encontrasse e reconhecesse Anakin Skywalker, identificando o menino como o escolhido, ou aquele que traria o equilíbrio para a força. Tudo bem, você deve estar pensando por que diabos Qui-Gon Jinn era também o terror encarnado lá dos pesadelos do Darth Plagueis. Ah, que bom que você perguntou isso, cara, porque no livro Darth Plagueis, do James Luceno, o mestre do Darth Sidious diz que os Sith uma vez mais vão governar a galáxia e se vingar dos Jedi de uma vez por todas, mas tudo isso é ameaçado pela simples existência de Qui-Gon Jinn. Por isso, por um curto período de tempo, os Sith burlaram a famosa regra dos dois criada por Darth Bane para atrair um novo membro do lado sombrio da força, Darth Maul. Pois é, cara, Darth Maul foi escolhido como pupilo de Palpatine única e exclusivamente para dar um fim ao mestre Qui-Gon Jinn. E a gente pode dizer, né, que apesar de ter sido apenas uma peça descartável no tabuleiro, Maul concluiu seu objetivo com sucesso. Se Qui-Gon Jinn tivesse sobrevivido ao confronto contra o guerreiro Sith, nem Império e nem Darth Vader existiriam. Indo adiante, nós temos Ahsoka Tano. The Clone Wars chegou com um pé na bola e outro no joelho, né, nos mostrando a verdadeira importância que as guerras clônicas tiveram na história da galáxia. Contudo, nenhuma das adições da série foi tão abraçada, tão querida pelo público quanto Ahsoka Tano. A aprendiz do Anakin Skywalker teve um grande destaque não só na série, como em todo o novo universo expandido de Star Wars, né? A Ahsoka foi a única personagem que conseguiu crescer com um novo público atraído pela série, né? Saindo de uma mera padawan impulsiva para se tornar uma das mais sábias e habilidosas Jedi de todos os tempos. Vale destacar que Ahsoka também teve um papel de destaque em dar mais humanidade ao mentor dela, né? O Anakin Skywalker, durante o tempo em que ela esteve com ele. Afinal, é difícil a gente se conectar com um homicida que mata diversos younglings, né? As criancinhas ali no café da manhã, não é mesmo? Ele jamais será perfeito.
perdoado por isso. Mas o que torna a Ahsoka tão especial é a forma como a personagem é trabalhada ao longo dos anos como um veículo para mostrar ao público as muitas falhas do Conselho Jedi, né? E a forma como esses estoicos defensores da paz e do equilíbrio aos poucos se tornavam mesquinhos e arrogantes, cegos para a ilusão de invencibilidade que eles acreditavam possuir. No final das contas, Ahsoka superou o Conselho Jedi, deixando para trás as amarras e as regras, se tornando uma guerreira altruísta, independente, defendendo aqueles que realmente precisam, sem se deixar levar pelo falso senso de moralismo da sua antiga ordem. Afinal de contas, ela não é nenhuma Jedi. Indo adiante, nós temos ele, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi foi um dos maiores e mais sábios Jedi que já existiram. Ele foi também um dos Jedi mais influentes em toda a ordem, e isso fica muito claro dentro do próprio conselho, né? E pela forma como o Anakin se refere ao seu mestre e amigo no episódio 2, né? Dizendo que o Obi-Wan é tão poderoso quanto Mace Windu e tão sábio quanto o mestre Yoda. Porém, mesmo sendo um general astucioso e um verdadeiro as no manejo do sabre de luz, né? Tendo vencido até mesmo o general Grievous com seus vários sabres ao mesmo tempo, além do próprio Anakin Skywalker em Mustafar, o que torna o Obi-Wan tão poderoso é a capacidade de acabar com as batalhas antes que elas comecem. Sendo um mestre do Sorezo, a forma mais defensiva de combate com o sabre de luz, o Kenobi frequentemente era considerado como o exemplo da mais pura compreensão da filosofia dos Jedi. No verdadeiro estilo Jedi, o Kenobi muitas vezes só recorria ao uso do seu sabre de luz como último recurso, né? Em muitos casos, ele encontrou maneiras de encerrar um conflito antes que uma briga começasse. E essa incrível habilidade de terminar as batalhas antes que elas começassem levou muitos em toda a galáxia a concederem ao Obi-Wan Kenobi o título de O Negociador. Indo adiante, nós temos Yoda, Yusik Yoda. Cara, o que eu poderia dizer sobre o mestre Yoda que você já não saiba, né? Quando ele criou Star Wars, o George Lucas diz ter se inspirado em diversas narrativas, mitologias e religiões para dar profundidade a esse universo, e sem sombra de dúvidas, né, o Yoda é quem melhor representa esse esforço todo. Mesmo sendo um dos personagens mais famosos de Star Wars, Yoda é também o mais misterioso, né? Ninguém sabe sequer o nome da raça a qual ele pertence, ninguém sabe de que planeta ele veio. Isso, aliás, só fez bem ao personagem. George Lucas disse uma vez que ele mesmo não sabe muito sobre Yoda, e intencionalmente ele também não quer descobrir, porque isso só ia acabar com o mistério. O encontro do Luke Skywalker com o velho mestre em Dagobah é sublime, cara. É provavelmente uma das sequências mais icônicas da história do cinema. Bom, eu nem preciso dizer pra você como o mestre Yoda é poderoso pra justificar a presença dele no segundo lugar dessa lista, né? Isso todo mundo sabe. O que realmente torna esse personagem tão especial são as características que fazem dele um personagem único, né? Como o jeito de falar, por exemplo. Você sabia que a forma de falar, colocando ali o objeto, o sujeito e depois o verbo, nessa forma assim de trás pra frente, é na verdade considerada pelos pesquisadores como a forma de onde todas as línguas humanas evoluíram há cerca de 50 mil anos? De acordo com pesquisas, essa ordem, né, objeto, sujeito e verbo, é a maneira como as crianças aprendem a falar, e na verdade prevalece em mais da metade das 2.000 línguas modernas da Terra. Além disso, o baixinho treinou Jedi por 800 anos, velho. Ninguém contribuiu mais com a causa dos Jedi do que ele. Ele mereceu esse segundo lugar. E é claro que no primeiro lugar nós não poderíamos ter outra pessoa que não Luke Skywalker. Claro que isso não é nenhuma surpresa pra você, né, velho? O Luke Skywalker é a mais perfeita definição do arquétipo do herói do Carl Jung, né? Luke Skywalker é não apenas o maior herói da saga de Guerra nas Estrelas, mas também é um dos maiores heróis de toda a cultura pop. Alguém capaz de extrapolar os limites da sua própria franquia dessa forma tem que ficar com a medalha de ouro. Uma das coisas mais loucas sobre o Luke Skywalker é como ele é completamente diferente como um Jedi de todos os outros que vieram antes dele, né? Ao contrário dos Jedi anteriores, ele nunca foi levado como uma criança e nunca se tornou um Jedi enquanto ele crescia, né, estudando ao longo de uma grande parte da vida dele. Ao invés disso, ele se tornou um Jedi por meio de um chamado à ação, né? A maioria dos seus ensinamentos foram breves e aconteceram durante aquela estadia dele em Dagobah com o Yoda. O resto do conhecimento dele sobre a força veio do diário do Obi-Wan, que rendeu ali algumas técnicas e também rendeu o conhecimento sobre como fazer um sabre de luz. No mais, ele se tornou um cavaleiro poderoso por conta da sua própria experiência no campo de batalha, e mesmo assim, com quase nenhum treinamento, ele derrubou o império de Sheev Palpatine. No universo, né, em que tantos caíram seduzidos pelo poder do lado sombrio, o Luke deu um novo significado àquela citação do Nietzsche que diz: quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se torne um monstro, né? Se você olhar longamente pro abismo, o abismo também olha para dentro de você. Na luta final de O Retorno de Jedi, mesmo percebendo que seus amigos estavam condenados e que a investida rebelde estava fadada ao fracasso, ele se manteve firme para morrer como um Jedi ao invés de viver como um Sith. Não esquece, cara, que tem aquele link bacanérrimo aqui na descrição do vídeo para você se
inscrever no curso da Tribe e construir a sua carreira em desenvolvimento de software. Essa é uma oportunidade única, não perde. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.